Bom dia, irmãos! Graça e paz, mais uma vez aqui com vocês. Agradeço a todos que estão ligados na programação da Rádio Alelaba, no Café Espiritual, onde nós estaremos mais uma vez dando ouvidos ao que o Espírito Santo vai falar conosco. Você que tem o costume de fazer anotações, pegue o seu bloquinho de anotações, uma caneta, pegue a sua Bíblia, venha acompanhar em cada passagem, não perca nada. Como eu sempre falo, faça como Maria, sente-se aos pés de Jesus, largue tudo e vamos começar a emprestar o nosso ouvido para aprendermos mais com o Espírito Santo. E hoje o nosso tema, ele fala quando o templo precisa de manutenção. Eu digo para vocês que todo fundamento na nossa vida, ele começa no nascimento. Não temos como mudar isso. Não tem, irmãos. Nós vamos nos desenvolvendo, aprendendo valores, afinal cada um de nós nasce numa cultura familiar diferente, com costumes diversos. Muitos sentimentos e situações foram sendo construídos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, do nosso físico. Fazendo um breve resumo, você foi planejado. Infelizmente, muitos não foram planejados. Foi como muitos dizem nesses casos: aconteceu, agora temos que seguir. Outros dizem: temos que levar adiante essa surpresa não planejada. Só que nós temos um grupo que já fez o planejamento. E o que eles fazem? Eles se sentam, fazem uma lista, compram o necessário e até um pouco mais, pois o planejado deu certo. Está tudo sendo conforme o que realmente eles combinaram. O planejamento está sendo amado e, o mais importante, está sendo esperado. O dia é chegado e agora vão receber a sua recompensa. Pois é, nasce aquele lindo bebezinho e, é claro, segue o cronograma para que os devidos ajustes sejam feitos. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto bebê, você foi sendo cuidado. Todas as suas necessidades foram sendo feitas através do planejamento de alguém, que foi o seu cuidador, até você ter as habilidades necessárias para caminhar com suas próprias pernas. Chegamos na fase da adolescência, passamos para a fase da juventude e finalmente chegamos na fase adulta. E sempre assim, seguindo dia após dia. Olhando assim, eu consegui fechar a conta? Claro que não, pois em todas essas fases nós estamos precisando de cuidados, manutenções, reparos. Acerta uma coisa daqui, outra coisa dali. É como eu falei lá no início, toda manutenção, reparos e consertos foram acontecendo nas etapas da nossa vida. E enquanto respiramos, eles não irão acabar. São como utensílios de uma casa. Você já parou para perceber? Quando as nossas panelas elas se amassam, a gente já pensa em comprar uma nova. Se um copo da nossa coleção se quebra, já queremos mais meia dúzia de copos. Se um garfo entorta, some uma colher, já queremos outro faqueiro. Um prato de porcelana se quebra, já queremos a coleção completa. Se os panos de prato vão ficando manchados, velhinhos, já queremos mais meia dúzia de panos e assim vai longe, né, irmãos? De certa forma, nós acreditamos que fomos bem cuidados e a partir do momento que entendemos já sermos capazes de cuidar da nossa vida, será que estamos fazendo um bom trabalho de cuidar de nós mesmos? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Muitos estão nessa condição que eu vou falar agora.
Eu faço o que eu quero, uso a roupa que eu quiser, coloco um calçado bacana e do meu gosto, levo o meu corpo para o lugar que eu quiser, como e bebo o que eu tiver vontade. Ou seja, eu sou o dono do meu nariz e mesmo não devo satisfação para ninguém. Porém, se você fizer parte dos prazeres que este mundo coloca diante de você, aí o seu eu vai crescendo a cada dia. Mas se você é conduzido pelo Espírito Santo para estar um dia na eternidade com Cristo, sinto muito em lhe dizer, o seu eu não vai entrar, não vai subir. Vai ser preciso mudar suas atitudes e praticar o contrário. E não somente praticar, mas será necessária uma mudança verdadeira. Olha o que diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que habita em vós? Essa é uma passagem bem conhecida, mas a palavra vinda como orientação pelo Espírito Santo, irmão, jamais será repetitiva, mas sim orientadora. E muitas vezes devemos estar revisitando as Escrituras para não esquecermos. Em Efésios 2, do 21 ao 22, encontramos reforço dessa certeza, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus no Espírito. Eu aprendi que quem governa a minha casa, irmãos, é Jesus Cristo. Às vezes que eu resolvi pela minha própria vontade, eu errei e errei feio. Por isso eu aprendi a obedecer o que ele fala. Meus queridos, se eu não ouvisse as orientações de Cristo, minha vida estaria em ruínas. Vou dar alguns exemplos do que acontece quando as pessoas não ouvem o que o Espírito Santo diz. Casamentos são arruinados, destruídos. Filhos não obedecem e caminham por lugares tenebrosos. Pessoas não conseguem oportunidades de empregos abençoados. Pessoas padecem necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Pessoas se afastam do Pai e morrem espiritualmente e também fisicamente por desobedecerem. Vivem cheias de doenças e desesperadas e sem dinheiro para comprar os remédios. Pois a rede pública, meus irmãos, muitos sabem disso. Na maioria das vezes, não atende à demanda de todos. E quando se precisa de algum remédio, além para a cura de um tratamento, ajudar, está na rede que você tem que pagar e muitas vezes não tem condições. O que vemos aqui são perfis de destruição. E isso é uma pressão muito grande para a humanidade. Já pararam para pensar? Eu, irmãos, decidi ouvir a voz que o Espírito Santo dizia. E diz até hoje. Posso falar que tenho a liberdade para me dedicar a fazer a sua vontade. Pelo menos eu procuro fazer o meu melhor, sabe? Procuro caminhar uma milha a mais e me esforçar ao máximo também. E mesmo assim, tudo isso é pouco que eu faço para o meu Senhor. Eu estou sendo transformada a cada dia e convido você para conviver a mesma experiência e ouvir o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Essa é uma das mais ricas revelações espirituais
que eu acredito e que podemos receber do Senhor Jesus Cristo, pois somos transformados por essa revelação e já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Por diversas vezes, Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, isso nas mais diferentes situações, declarou de forma clara: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele falava isso, irmãos, significa uma ordem para que o crente ouça atentamente e obedientemente, ou seja, atentar e obedecer às palavras de Jesus, que fala sempre através do Espírito Santo para a sua igreja, e a igreja somos nós. A igreja é eu e você. Assim eu faço um pedido para todos. Quem tem a capacidade espiritual de perceber a voz, reflitam e apliquem essa lição na sua vida, de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E o resultado, irmãos, vai ser lindo. Você será uma igreja verdadeira, uma igreja limpa e pronta para a habitação do Espírito Santo. Encontramos também na passagem de Lucas 6, 46 ao 49, diversos ensinamentos, inúmeras correções, incontáveis milagres. E aonde Jesus passava, muitos líderes espirituais confrontavam ele, porque as suas obras se diferenciavam dos costumes daquele povo. Porque eles eram pessoas sem entendimento, pessoas amantes de prazeres próprios, cheias de raiva, inveja, caluniadoras, perseguidoras da verdade que eram faladas por Jesus, pessoas que procuravam oportunidades para matá-lo. Não se assustem com o que eu vou falar, mas até hoje, você que procura estar debaixo da cobertura da graça de Jesus Cristo, também está sujeito, ou já passa, mas vai passar por todos esses pontos que eu falei acerca do peso que você recebe por servir a Jesus Cristo. Vamos ler agora o que está realmente escrito em Lucas 6, do 46 ao 49? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto, ou seja, com força, naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual, batendo com força a corrente de água, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então observamos aqui o que o Senhor Jesus fez, uma comparação, né? Primeiro, homem fundou a casa na rocha, bateu a água forte, a casa não caiu. Segundo, o homem construiu a casa na areia, bateu a água forte. O que aconteceu com a casa? A casa caiu. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outra edifica, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento,
e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esta é mais uma verdade falada por Jesus Cristo em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Cristo, irmãos, é o arquiteto da sua vida. Ele é o verdadeiro fundamento. Cuidado como você edifica sobre o fundamento que já existe, que é Ele. Se Ele já está em você, cuidado com o que você está colocando dentro de você, sobre você. Isso é o que ele fala, essa advertência. Ele fala assim, olha, eu sou o arquiteto, o fundamento. O outro edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o fundamento. Se você já é fundamento de Cristo e você coloca outro sobre o que já existe, tenha cuidado, irmãos, o que você coloca, o que você edifica sobre o fundamento que já existe. Se ele não for o único fundamento na sua vida, a sua construção vai arruinar, ou seja, faltará paz, e você viverá pedindo socorro para um, pedindo socorro para outro, pedindo oração aqui, pedindo oração ali, vivendo como uma pessoa que não ouviu as palavras de Jesus Cristo, batendo de porta em porta, mendigando ajuda, sendo que você mesmo pode pedir direto para o Pai alívio para os seus problemas. Muitos perderam a fé, a força e a coragem de ir diante do melhor construtor. Se as paredes do seu templo estão rachadas, vazando rancores, tristezas, murmurações, falatórios vãos e sentimentos que corroem sua estrutura interna, dobre os seus joelhos, tenha fé, tenha força, tenha coragem e acredite que através da oração, que é uma ligação direta que você pode fazer para o melhor arquiteto, pode resolver o seu problema. Acredite, Ele fez a planta e construiu a base do seu templo espiritual. Clame para que a manutenção seja completa. Fale que quer aprender a colocar o seu ouvido espiritual para funcionar e que seu coração precisa de mais força para continuar batendo em meio a tantas angústias. Até quando muitos irão viver com suas casas sendo arrastadas e destruídas pelas ondas existentes neste mundo? Se você está assim, irmão, irmã, com toda a sua estrutura abalada, cheia de buracos para fechar, não espere que outra pessoa faça por você. Desperte desse sono profundo, desperte dessa dormência. Senão, quando menos você esperar, toda a construção estará no chão. E sabe-se lá mais quanto tempo todo prédio, toda casa, seja lá o que precisar ser levantado, estará finalizado novamente. Vocês lembram lá em cima quando eu falei sobre o casamento, os filhos, as questões de doença? Pois é, irmãos, se você ficar colocando outros fundamentos sobre você, a casa, seu templo, você pode ser destruído se você não confiar que Jesus Cristo é o único fundamento na sua vida. E nós hoje vemos isso, pessoas que vivem aqui e acolá, dentro de suas comunidades de fé, pedindo socorro para um, oração para outro, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Abra os seus olhos, acorde. O Espírito Santo quer ensinar que você mesmo é capaz de se voltar somente para Cristo. Não brinque de ser crente, pois nós estamos passando por um período difícil.
onde o nosso fundamento não pode ser corrompido. Você está deixando questões mundanas corromper o seu espírito, corromper a sua casa. Escuta só, alguma coisa pode bater na sua porta. Ouviu? Isso são as tempestades querendo entrar. Esteja de pé em todo o tempo. Fique firme. Não seja abalado. Não aceite essa situação. Mas também pare de brincar. Pare de brincar. Em 2 Timóteo 2,19, Jesus fala assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olha que palavra! Você tem esse selo. Você não deveria se esforçar para perdê-lo. Se não tem, deveria se esforçar mais para tê-lo, pois o Senhor conhece os que são dele. Se você não tem o selo, ele não te conhece. Pesado isso. Você que chama, profere o nome de Cristo, não aborreça o Espírito Santo. Deus não habita em templos impuros, em templos profanos. Não invista em templos feitos fora de você. Seja transformado, é o convite que eu faço para você nesta manhã. Seja templo da verdade. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos, se o seu templo está precisando de manutenção, não demore para fazer uma revisão completa da sua estrutura espiritual. Alelaba, oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Olha, Senhor, nesta manhã, não é por muito falar, não é por muito tempo. Longe de mim querer tomar o tempo de cada irmão, porque eu sei dos seus compromissos. Mas eu peço, Senhor, em teu nome, visita cada um deles que está aqui agora ouvindo, Senhor, esta mensagem. Porque o teu Espírito Santo falou comigo. O teu Espírito falou comigo durante toda esta semana, para estar entendendo o que seria fazer uma manutenção na minha vida. E hoje estou aqui compartilhando com cada um, Senhor, dos que porventura futuramente virão ouvir essa mensagem, daqueles ao qual será compartilhada também por esses amados irmãos, para entender como o teu Espírito precisa habitar em nós, precisa morar em nós, porque nós somos moradas do teu Espírito. Senhor, antigamente alguma coisa era selada com o selo do Rei para levar uma mensagem a um lugar distante. E hoje não estamos distantes de Ti. Hoje o Senhor, Pai, nos sela com o teu Espírito Santo, para que nós mantenhamos a nossa casa espiritual limpa, adornada, perfumada em oração, para receber o teu Espírito Santo, para ouvir o que a voz do Espírito tem para nos falar. Jesus falou tantas vezes: aquele que tem ouvidos, e nós temos 2. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a igreja somos nós. Esta palavra foi falada para nós nesta manhã, Senhor. Eu recebi e compartilho hoje com os meus amados irmãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja
fundamento. Esteja fundamentado em Cristo Jesus, porque Ele falou que Ele é o arquiteto. Você sabe o que é isso? Ele conhece, Ele desenhou dentro do nosso coração um mapa para que nós não nos perdêssemos nas iniquidades deste mundo, para que nós tivéssemos ponto de referência nele. Ele é o nosso ponto de referência, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu ponto de referência. O Senhor é aquele que, quando me viu nas minhas angústias ou me vê em algum momento, o Senhor me ouve. O Senhor me ouve. O Senhor nos ouve, irmãos, e Ele quer te selar com a verdade. Ele quer te selar com discernimento, para que quando você perceber que outro fundamento quer te engolir, quer te destruir, quer te derrubar, você o repreenda em nome de Jesus e volte a abrir as portas da sua igreja, que é você, para o Espírito Santo entrar, para ele sentar e para ele te orientar nesta manhã e durante toda a sua vida. Portanto, amado irmão e amada irmã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que são vocês, que sou eu e que somos nós. Amém?